quase que chegou no 3, mas não chegou até o número 3. Ó, ele ficou faltando uns pontinhos ainda. Deixa a professora colocar aqui bem certinho. Ó, ele ficou faltando aqui uns pontinhos. Então, ele vai dar, ó, ficou faltando mais 3 pontinhos até chegar no 3. Então, aqui vai ficar... Ficou faltando 2 pontinhos para chegar no 3. Vou colocar bem de pertinho, um foco aqui bem próximo, ó. Então, aqui vai ficar 2,8, tá? Vocês estão vendo aí, ó? 2,8. Aqui em relação a BC, ó. ABC, ó. Deu um certinho, ó. Fechadinho. Em relação a CD. Coloca aqui no pontinho, ó. Deu 3. Ó lá, 3, CD. DE. Acho que aqui não vai dar para me medir certinho, porque a régua é muito grande. Mas dá 2 centímetros. Eu vou medir assim que fica melhor. Assim não vai ficar... Vai mostrar certinho. Ó aqui, ó. Coloca bem no pontinho. Ó. 2 certinho. Tá vendo? Como eu falei pra vocês que é proporcional. Se aqui do lado de cá deu 3, aqui proporcionalmente também vai ser 3. Se aqui, ó, em CB e BC deu 1, então o EF também vai ser 1. Se aqui do A a B foi 2,8, aqui também do A a G também vai ser 2,8. Tá ok? E é isso, gente. Se vocês colocarem bem certinho uma régua, vocês vão ver que vai bater certinho as medidas que a professora vai mostrar aqui, que deu aqui na tabela, olha. Aqui. Vocês podem dar pausa no vídeo, né? E estarem verificando. Aqui, como a gente já viu na malha oficial as medidas, vamos ver aqui na malha A. De A a B foi 1,4, de BC 0,5. Então, vocês podem estar dando pausa no vídeo e olhando todas as medidas, tá ok? Que vocês vão ver que vai bater certinho as medidas. As medidas que deu a menos do que a medida oficial é porque vocês reduziram de tamanho. As que apresentaram os números maiores do que a oficial é porque vocês ampliaram, elas ficaram maior do que a oficial, tá ok? Recebe o nome de ampliação. As que ficarem melhor recebem o nome de redução, tá ok? Na letra C, o que aconteceu com as medidas de segmento de reta no polígono da malha? A, em relação à figura oficial, ela diminuiu pela metade, ela foi reduzida pela metade. B, em relação à malha A, triplicaram de comprimento. A letra D, observe os ângulos da figura original das figuras da malha A e B. As medidas dos ângulos foram alteradas? Não, não foram alteradas. E, a forma do polígono original e do polígono da malha A se manteve? Porque sim, pois as medidas de segmento de reta da figura da malha A diminuíram pela metade e os ângulos se mantiveram iguais.
Então, por mais que as medidas sejam diferentes, os ângulos, gente, não muda. Eles recebem sempre o mesmo tipo de ângulo. Ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo, tá? Os ângulos sempre são os mesmos. Eles não modificam. Modifica o tamanho, os centímetros que modifica. Os ângulos não. A forma do polígono da malha A e do polígono da malha B se manteve, por quê? Sim, pois as medidas dos segmentos de reta da figura da malha B triplicaram e os ângulos se mantiveram iguais. Então, a medida triplicou, mas os ângulos se manteve iguais. Não muda, os ângulos não mudam. O polígono da malha C ficou deformado em relação ao da figura original, por quê? Sim, pois o comprimento de cada quadrado da malha permaneceu o mesmo, mas a largura não. Então, a largura, quando você verifica, a largura de um para o outro, um vai diminuir, o outro vai aumentar, entendeu? Então, houve uma deformação, mas os ângulos sempre se mantêm. Figuras ampliadas ou reduzidas conservam a mesma forma. Ao ampliar ou reduzir uma figura, os ângulos conservam a mesma medida e os lados aumentam ou diminuem na mesma proporção. Então, se um lado diminui, o outro também diminui. Se um lado aumenta, o outro também aumenta. Igual eu já falei, eles são proporcionais. Aqui vem outra figura, deixa eu virar aqui, porque para ficar melhor, pra gente ver bem direitinho. Aqui também vem falando sobre redução e ampliação. Aqui é o seguinte, ele pede qual dessas formas foi ampliada corretamente e por quê. Na parte de baixo, que é o comprimento, deu 5 centímetros e a altura deu 8 centímetros. Se embaixo ele ampliou 2 vezes a mesma medida, então vai ficar, ó, se é 2 vezes, então vai ficar 5 vezes 2. Então 5, tá, gente? Ai, meu Deus do céu, que ficou feio. Vai ficar 5, vai ficar 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, a parte de baixo, ela vai ter que medir 10 centímetros. Se o 5 eu aumentei 2 vezes a medida, o comprimento também, a altura também vai ter que ser aumentada 2 vezes. Então, vai ficar 8 vezes 2, que é igual a 16 centímetros. Então, qual dessas duas figuras, A e B, elas foram ampliadas corretamente? Então, foi a letra B, porque aqui deu 10, aqui, ó, aqui foi 10, aqui foi 10 e aqui foi 16. Elas foram ampliadas tanto do comprimento como da altura como do comprimento, da largura. Então, aqui fala assim, pois a foto B, pois as dimensões da foto, que é o comprimento e a largura, aumentaram na mesma proporção, tá ok? E aqui é o seguinte, observe o polígono desenhado na malha a seguir. Então, tá aqui o polígono. Qual é o nome desse polígono? Esse polígono é um hexágono. Nas malhas a seguir, represente a redução e ampliação desse polígono. Então, tá aqui a redução, que diminuiu, e a ampliação, que foi feito grande.
Deixa eu ver aqui. Aqui é a nossa próxima atividade de matemática de hoje. É na página 18 que vocês vão ler o calendário e as horas. Roda de conversa, o olhar do índio sobre o céu brasileiro. Então, vocês vão ler esse texto e depois vai fazer assim. Nós diferenciamos diferentemente de como fazem os índios, usando o calendário e o relógio para marcar o tempo. Escreva a data em que faz aniversário, em que você faz aniversário, tá? Em que vocês fazem aniversário. Por exemplo, se for em relação ao caso da professora, a professora faz aniversário no dia 23 de dezembro. Eu vou voltar aqui. Vou colocar em números, tá, gente? Deixa eu colocar aqui de novo. 23/12 de dezembro. É porque fica muito grande para mim escrever tudo assim, né? Desenhe, aí vem aqui. Desenhe os ponteiros do relógio para representar o horário em que o despertador de Joaquim, o menino do texto, toca pela manhã e a que horas são. Então, vocês vão representar com os ponteiros do relógio, tá ok? A nossa próxima atividade é de língua portuguesa. Na página, deixa eu ver aqui a página 26. Vocês vão continuar a interpretação do texto O Sapo Moderno. Leia o título do texto e o que apareceu entre parênteses. Uma adaptação... Opa, o que foi isso aqui? Uma adaptação para os tempos atuais. Marciano Vasquez. Então, vocês vão ler as perguntas. Você sabe o que é uma adaptação? Pesquise em um dicionário e registre em sua resposta. Quem não tiver o dicionário livre pode procurar no Google, né? No dicionário do Google. O mini conto O Sapo Moderno foi adaptado de um conto de fada. Você sabe qual é o nome desse conto? Escreva. Também vocês podem estar pesquisando, né? E no rodapé também do texto tem lá o nome do livro, tá ok? Você conhece a história do Príncipe Sapo? Ouça atentamente a leitura que o professor fará e depois complete a tabela. Então, como nós não estamos presenciais, então o professor não vai ler. Vocês vão ler em casa, tá ok? Quem são os personagens? O Príncipe Sapo, o Sapo Moderno, né? Onde a história acontece? O Príncipe Sapo e o Sapo Moderno. Aonde acontece? Isso aí são duas histórias, tá, gente? São duas histórias. O Príncipe Sapo é uma história. O Sapo Moderno é outra história. Qualquer coisa vocês podem estar pesquisando no Google o livro O Príncipe Sapo, que lá vocês vão relembrar como é essa história. Qualquer dificuldade a gente pode estar revendo na próxima aula. Que objeto escapou na mão da menina? Da menina, o Príncipe Sapo e o Sapo Moderno. Onde o objeto caiu? Onde o objeto caiu na história do Príncipe Sapo e na história do Sapo Moderno. Tá ok? A nossa próxima atividade é de ciência. Ela é a atividade da página 9. Vocês vão continuar a leitura do texto lá do espirro, né? Sobre o aparelho respiratório e vão resolver essa atividade. É da 2 até a
4. Aqui a 4 fala assim: